E agora que a gente sabe algo sobre o tamanho de conjuntos linearmente independentes e de conjuntos geradores, a gente pode tentar provar que espaços vetoriais têm base. E o teorema geral é o seguinte: se V é um espaço vetorial, eu tenho um conjunto linearmente independente e um conjunto gerador, tal que o linearmente independente está contido no gerador, então existe uma base bem no meio. É um conjunto que é tanto linearmente independente quanto gerador, é maior do que o nosso conjunto independente e é menor do que o conjunto gerador. Tá? Dá de achar um conjuntinho que é tanto LI quanto gerador. Ele está nessa fina linha entre conjuntos serem LI e geradores. Ele é grande o suficiente, ele é gerador, mas ele é pequeno o suficiente para não ter redundância, para ser independente. E, de novo, esse teorema aqui, do jeito que está escrito, ele vale para qualquer espaço vetorial, mas a demonstração ela é bem mais teórica, mais difícil e não cabe nesse curso. Okay? Então a gente vai se restringir ao caso finitamente gerado, que é o de maior interesse. Então, caso o conjunto gerador fosse infinito, usa o primeiro teoreminha sobre espaços finitamente gerados. Acha um subconjunto finito de G que também é gerador. Daí usa o segundo teoreminha sobre conjuntos LI geradores em espaços finitamente gerados. Esse conjunto L também seria finito. E, caso necessário, pega a união de G com L, põe no lugar do nosso subconjunto finito de G, que também é gerador. No fim, a gente pode assumir que tanto G quanto L são finitos, usando os teoreminhas anteriores. Tá? Então a gente escreve o Gzão desse jeito. Ordena os seus elementos. Põe primeiro os elementos de L e depois os elementos que sobram. Então qual que é o problema de L? L poderia não ser gerador. Então a gente tenta adicionar esses elementos que faltam dentro de L para ganhar um conjunto gerador, mas sempre tomando cuidado de que ele também tem que ser linearmente dependente. Com sorte, no fim, a gente tem algo que ainda é linearmente dependente, mas que a gente adicionou gente o suficiente para ele virar gerador. Tá? Então adiciona um elementinho de G que não está em L agora dentro de L de cada vez, para ver se consegue algo que tem a propriedade de L, é linearmente independente, mas também tem a propriedade de G, é gerador. Tá? Então, o primeiro elemento primeiro conjunto da nossa sequência é o próprio L. E o que a gente faz no próximo passo? Adiciona G1 dentro desse conjunto, se ainda o conjunto obtido desse jeito for linearmente independente. Se G1 não for uma combinação linear dos elementos de L0, de L, a gente adiciona ele ao nosso conjunto e cria um novo. Agora, se G1 for uma combinação linear dos elementos de L0, a gente não faz nada, só fica com L0 ainda. Tá? Então, no segundo passo, como o L0 ele é linearmente dependente, no segundo passo a gente constrói o conjunto L1, que certamente é linearmente independente. Tá? E quem sabe a gente tem adicionado o Gzinho. E daí a gente repete isso. Vamos ver o que acontece se adicionar o Gzinho 2 no L1. Olha, se for linearmente independente, se esse conjunto for linearmente independente, a gente adiciona. E esse é o nosso novo conjunto L2. Caso contrário, não faz nada, continua com o Lzinho 1. Então, nesse caso, a gente tem um conjunto linearmente dependente. Nesse caso, também vai ter um conjunto linearmente independente. Tá? Então, esse é o processo. Vai adicionando um elemento de G cada vez, caso o novo conjunto seja Li. Se não, ignora esse elemento de G. Tá? E daí vai repetindo isso, adicionando elementos de G com cuidado dentro de L. E daí, no fim, a gente tentou adicionar todos os elementos de G dentro de L e conseguiu um conjunto Lm que tem a seguinte propriedade. Ele contém L, ele está contido em G.
ok? Porque a gente simplesmente adicionou alguns dos gzinhos is dentro do L, e o L também está contido em G. Mas ainda, em cada passo, inclusive no último, o conjunto construído era LI. Ele é linearmente independente. Mas tem a seguinte propriedade. Para cada G que está em G, a gente tentou adicionar ele ao conjunto L se o conjunto obtido fosse linearmente dependente. Se a gente não adicionou ele ao conjunto L, se o G não está no conjunto LM, então, se a gente adicionasse esse elemento G ao conjunto final, a gente tem um conjunto LD, tá? Porque em cada um desses passos a gente tentou adicionar todos os elementos de G que faltavam. Se não foi possível fazer isso, é porque essa união, a união respectiva aqui, ela não é LI, ela é LD, tá? Se isso aqui é satisfeito, então essa união de conjuntos é LD. Então, no fim, tem um conjunto com essas propriedades. Vamos mostrar que com essas três propriedades, esse conjunto LM é gerador e, portanto, uma base. Olha só. De novo, tudo que a gente tem que fazer é mostrar que os geradores são combinações lineares do nosso, de elementos do nosso conjunto Ln. Tá. Então, tem dois casos. Tá? Se um Gzinho do nosso conjunto gerador já está em Lm, então ele vai estar no span, no subespaço gerado. Nada a se fazer. Agora, se ele não está no Lm, então a terceira propriedade, a terceira propriedade nos diz o quê? Que essa união é dependente. Ou seja, a gente tem uma combinação linear não trivial, mas com valor nulo. A gente pode multiplicar esse Gzinho por algum escalar e somar com múltiplos dos elementos desse conjunto, lisão N, de forma a formar o vetor zero. E esses coeficientes não são todos nulos. Isso é a definição do que é um conjunto C linearmente dependente. Ora, mas se o escalar multiplicando G fosse zero, a gente contradiz a primeira propriedade. Ou melhor, a segunda propriedade do lisão N, que ele é Li, né? Porque, caso contrário, isso aqui seria zero, e essa soma teria que ser igual a zero. Tá? O que não pode ser verdade, portanto, esse Mi, o escalar multiplicando G, é diferente de zero. Isola o G nessa equação e obtém o seguinte, que esse Gzinho, ele também vai ser uma combinação dos elementos, linear dos elementos de Lisão N, e, portanto, está no span. Tá? Então, todo elemento do conjunto gerador está no nosso span, no espaço gerado por Ln, e, portanto, o subespaço gerado por G, que é igual a V, também vai estar contido nele. Né? Propriedade do subespaço gerado, ele é o menor subespaço vetorial que contém o G. Então, de fato, a gente construiu uma base, acabamos de verificar que ele é gerador, além de ser linearmente dependente, e está entre os dois. Achamos uma base com as propriedades que a gente queria. Tá? Então, esse é o ponto. Se a gente separar o nosso teorema em duas partes, se não olhar tanto para um conjunto gerador quanto para um conjunto Li ao mesmo tempo, também tem resultados bem interessantes, que são o seguinte. O primeiro é que todo conjunto gerador de um espaço vetorial tem alguma base dentro dele. Tá? Segundo é que todo conjunto linearmente independente pode ser estendido para uma base
do espaço vetorial. Em particular, todo espaço vetorial tem base. Como que a gente prova esses teoremas, esses corolários a partir do teorema anterior? Ora, se a gente só tem o conjunto gerador, então ele contém o conjunto vazio, que é linearmente dependente, e portanto a gente consegue achar uma base no meio dos dois, do conjunto vazio e do nosso gerador G. E aqui deveria ser I contido dentro de B, tá? E se a gente só tem o conjunto LI, então é parecido. Como o próprio conjunto V é gerador, então existe uma base que está entre o nosso conjunto I, linearmente dependente, e o V, ok? Então acho uma base no meio. E se a gente só quer mostrar que todo espaço vetorial tem base, faz essencialmente esses dois processos ao mesmo tempo. O conjunto vazio é linearmente dependente e o espaço inteiro ele é gerador. Então existe uma base de V no meio dos dois. Por fim, todo espaço vetorial tem base.